Qual cena de crime mais te espantou? Ou você acabou de falar que, pô, a gente vê o que o ser humano faz e tal. Teve alguma em especial ou algumas? Teve alguns crimes bizarros que eu peguei durante a minha carreira que me espantaram de maneiras distintas. Teve um caso que eu vou contar que as pessoas sempre me perguntam, pô, você já presenciou algum caso sobrenatural? E aí eu sempre falo, não sei, mas se tiver um caso sobrenatural, esse foi o caso. Eu fui chamado para fazer perícia num apartamento. Chegando nesse apartamento, eu vi que a porta estava com o que a gente chama de, conhece popularmente como arrombamento, o pessoal em casa vai entender melhor, mas a gente chama tecnicamente na perícia de rompimento de obstáculo. Certo. E aí a gente entrou, que significa isso? Aparentemente alguém tinha invadido a casa dessa vítima de forma, com rompimento de obstáculo. Só que a gente verificou posteriormente que quem tinha feito esse rompimento de obstáculo tinha sido o próprio bombeiro ou pessoas do prédio que tinham sido chamadas porque estava vindo um odor forte do prédio, certo? Se quiser atender, quer atender? Não, tranquilo. E aí, ou seja, aparentemente não era por alguém que teria invadido o apartamento. Chegando nesse apartamento, eu notei que na sala tinha um único vestígio de desalinho no chão, que era uma xícara quebrada, certo? Certo. Então, o que pode ser uma xícara quebrada? Pode ser simplesmente alguém que deixou cair uma xícara no chão, alguém que se sentiu mal, a xícara caiu, certo? Pode ser que alguém tenha atirado uma xícara em cima de alguém, né? Mas provavelmente uma xícara quebrada, simplesmente alguém deixou essa xícara cair. O resto da casa não tinha vestígio. Quando eu entrei, tirando o lugar onde estava o cadáver, que era no quarto da vítima, né? Que ela estava no próprio quarto dela, essa vítima. Chegando no quarto da vítima, eu deparei com uma situação muito bizarra. Um cadáver estava em formato de cruz, com as pernas cruzadas, com a perna para fora da quina da cama, deitado assim. Com o corpo todo no estágio gasoso, tá? Traduzindo para a galera em casa. Existem 4 processos putrefativos num cadáver. O estágio cromático, que é o estágio inicial, quando o cadáver começa a mudar de cor e a putrefar. O segundo estágio gasoso, que é quando o cadáver incha, que ele fica muito inchado por causa dos gases de putrefação, que foi esse caso aí que eu peguei. Colicoativo, quando ele começa a ter a deliquescência de tecido, e depois a esqueletização, que é o último. Nesse caso, ele estava no estágio gasoso, inchado, que dava um tempo de morte ali de 3 a 7 dias, mais ou menos. Só que o mais bizarro é que ele estava com o corpo todo estragado, né, com gastado gasoso, e a cara esqueletizada. Só a cara esqueletizada. Isso não é comum, né? Muito difícil acontecer isso. Mas eu vou explicar que tecnicamente, pode ter um caso específico que pode ter sido o que aconteceu. Próximo ao cadáver, tinha umas manchas de sangue de gotejamento no colchão, que parecia sangue, só que não tinha conexão entre a localização do cadáver e essas manchas. Por quê? Às vezes a vítima foi agredida, começou a gotejar, caiu na posição encontrada, mas era para ter uma trilha que a gente fala, e não tinha essa conexão. O cadáver tinha um buraco aqui no pescoço. Esse buraco poderia ter sido uma lesão, mas pelo fato de ele ter inchado, descaracteriza a lesão, então fica difícil dizer o que aconteceu. Isso é o que eu encontrei ali. Procurando vestígios pela casa, fiz o que a gente chama de exame de luminol para ver se tinha algum sangue lavado, não encontrei nada no chão da casa. Abri a gaveta do quarto e encontrei uma faca. Essa faca aparentemente não tinha vestígio de sangue. Aí o que eu fiz? Utilizei o chamado luminol, que é um exame que faz para a galera que não sabe em casa, rapidamente. Luminol é um componente químico que reage com ferro presente no sangue e faz brilhar. Então você consegue identificar sangue lavado por esse luminol. E aí a faca deu positiva, tinha sangue. Aí eu já maldei. Mas não podia ser sangue de cortar um bife? Poderia, tem que mandar, poderia ser, perfeito. Qualquer coisa que tenha, na verdade, reage com qualquer coisa que tenha ferro, né? Entendi. Por isso você precisa de um exame complementar. Existem algumas técnicas que você faz para complementar para ver se é sangue humano. Tá. E aí o que eu maldei? Pô, vou na pia do banheiro, porque se lavou a faca, o que deu na pia do banheiro? Positivo. Então a faca foi lavada na pia do banheiro.
Pia do banheiro, lavar a faca já não é comum, né? Existiu aí algumas coisas bizarras desse caso. 3 dias antes que aconteceu esse caso, vamos fazer as contas aqui. Se estava no estágio enfisematoso, a pessoa estava morta de 3 a 7 dias. Mais ou menos 3, 4 dias antes desse caso, eu estava na minha cama dormindo, estava minha cachorra lá na minha cama. 3 horas da manhã ela fez algo que ela nunca tinha feito. Ela foi para a ponta da cama e começou a latir para a porta do quarto. Aí depois eu fiquei pensando, pô, será que a vítima já estava morta, tentou me avisar alguma coisa? Enfim, primeira coisa bizarra desse caso. Primeira não, né? Primeira coisa assim, sobrenatural, né? De que poderia ser, por exemplo, digamos assim. Cachorro latindo. E na hora do cadáver ser removido do elevador pelo ML, na hora que ele saiu do andar lá no térreo, no momento que o cadáver saiu do elevador, a luz do andar inteiro apagou durante 10 segundos. E voltou. Caraca. Pelo fato que eu sempre digo? Pergunta pra mim, existe crime perfeito? Não. Por quê? Porque tem um princípio básico da criminalística. Todo contato deixa uma marca. Então sempre vai ter vestígio. O que acontece é que ou tem uma investigação mal feita, ou tem poucos vestígios que gerem convicção. Esse caso foi um deles. Não teve vestígios suficientes, né, atrelados pelo avançado estágio de putrefação do cadáver, né, atrelados por não ter nenhum informe de ter visto alguém entrando no apartamento ou não, só tinha um informe de um cara que foi fazer um trabalho lá uns dias antes. Né. Essa mulher ela não tinha familiar próximo, não tinha ninguém. Então o caso até hoje, a morte... Qual a idade dessa mulher? Ela tinha por volta de uns 70 anos. Já era idosa. 65, 70 anos. De 60 a 70, mais ou menos assim, eu lembro. E aí, o próprio legista, foi o único caso que a gente chamou o legista para ir no local. A gente chamou o legista para ir lá, ele foi no local e o laudo dele saiu como inconclusivo, porque essa lesão, a gente não conseguiu definir o que poderia ter sido ela. A face está toda esqueletizada, pode ter sido um animal, um cachorro, por exemplo. Ela realmente tinha um cachorro, só que o cachorro era um Yorkshire. E aí fica a dúvida, será que um Yorkshire podia comer a carne, a face toda? Vamos supor que podia. Mas cadê o Yorkshire? O Yorkshire sumiu, ninguém sabia onde estava. Então, uma série de bizarrices e coisas estranhas fez com que o caso se tornasse inconclusivo. E se foi um caso que eu já vi coisa sobrenatural até hoje, foi esse caso aí, com certeza. Eu já vi cadáver que os urubus comeram e fica realmente a barriga, às vezes só a barriga, às vezes só a perna, não sei se é a panturrilha, a canela ali. Isso. A carne da canela fica só o osso pra fora, eu já vi caso assim. Agora, cachorro comer... Eu já fiz um caso que os urubus, por uma lesão de entrada, acho que provavelmente tipo de arma de fogo, né, ou algum tipo, não deu para ter certeza da lesão, porque já estava um buraco aqui. Os urubus fizeram um buraco numa lesão aqui e comeram todos os órgãos internos do cadáver pela costela. Caralho. O urubu é foda. Como é que tu chega? Tu fica cagado de medo? Falando a linguagem popular. Cara, eu vou te falar. Esse caso aí. Ficou um pouco, eles não passam nem Wi-Fi. Ficou um pouquinho, Sinistro, cara. A mulher aqui, tipo. Tipo, em formato de cruz, cara. Encaixava um suicídio ali? Encaixava. Seria uma O hipótese? problema o problema é o seguinte. Será que ela se cortou com aquela faca? Mas daria tempo de ela se lavar Pescoço, tudo. no caso. O pescoço, né, por exemplo. Será que daria tempo de ela lavar tudo, né? Ficou um... se corta o pescoço, acho que não dá tempo. Não dá tempo. Tem isso. Eu já peguei local de suicídio, o cara cortou o pescoço. Cara, é sangue demais. Jorra, né? Exatamente. Jorra. Não sei se é sempre assim, né? Pode ser que ela fez um pequeno corte que não resultou em muita coisa e ela teve um mal súbito depois, lavou a faca, caiu na cama ali, aí só tinha um cortezinho aqui, depois o próprio cachorro comeu uma parte desse corte. Só que estava digamos assim, bonitinho, a palavra bizarra de falar nesse caso. Tava muito certinho, né? O círculo, né? O buraco aqui. Então, o que é compatível com uma expansão, né, de um corpo ou de uma lesão por causa dos gases, né, tipo, de forma regular.
Então é assim, aquele caso que... Pô, fica no ar, né? O que será que aconteceu? Exatamente. Pode ter sido o que você te falou, né? Uma morte natural com uma série de consequências bizarras. Pode ser que ela tenha se cortado com a faca num outro dia, lavado a faca, e aí tava com uma lesão aqui, né? Só que aí, pô, não teria sangue no chão, né? Da casa, lavado, por exemplo. Então, assim, é umas questões que levam a gente a pensar várias possibilidades. Cara, loucura, Vai velho. dormir depois, velho. É. Difícil. Difícil. Aí o problema de dormir tá Na aí, época eu era cara. solteiro, então Foi dormindo dormir sozinho. Caraca, mano. Só minha cachorra pra... E minha cachorra... Nunca sentiu uma assombração? foi esse dia aí que ela É. foi na ponta da cama, né? E ficou rosnando pra porta. Cara, ali... O cachorro sente, cara. Eu acho que o cachorro sente. Dizem que o cachorro vê as coisas. Sim. Eu tive um amigo meu que infelizmente veio a tirar a própria vida, cara. Com 20 anos, por aí. E a mãe dele me contou, né, que, tipo, chegou em casa depois do trabalho, tava à noite, a porta tava meio aberta, os cachorros sabia o que tava acontecendo, ficava latindo e coisando a porta, e latindo pra ela, coisando a porta, ela não entendeu muito bem, cachorro, né, cachorro. Entrou lá, ele tava morto lá dentro, os Nossa. cachorros já sabiam, já sentiam, já sabiam, tá Sinistro. ligado, de fora, assim, Então, eu acredito que pode ser que viu a assombração, ou pode ser que ele tava querendo que você salvasse ela. Pode ser. Porque o cachorro às vezes tem essa, né? Tipo, ajuda, faz alguma coisa. não sei. Se ela estava tentando entrar em contato comigo para dizer alguma coisa, infelizmente não conseguiu me dizer. Tem que levar um espírita pra esses locais de crime. Não dá pra levar um médium, não. Né? Já E- pensaram nisso? Esse aí foi. Esse aí, nunca precisei, mas esse aí específico ia ser interessante. Levar um médium. Um médium. Pra né? ver se que ele conseguia dizer se tinha alguma coisa ali. Tem um caso do Chico Xavier, que saiu do filme dele. Não sei se é uma morte que teve, né? De um moleque, um atirou no outro sem querer. Não sei se já viu esse filme. Não assisti não, mas eu conheço um pouco, já ouvi falar. Tem o Chico Xavier, né? Não sei se é real, tá no filme dele. Teve um caso que ele influenciou positivamente para não condenar um moleque que atirou no outro. Porque na verdade, foi brincar com uma arma sem querer, foi um tiro acidental. E pela mediunidade ele conseguiu pela dizer mais o que tinha mediunidade, acontecido. conseguiu dizer com tantos detalhes que a família da vítima, tipo, chorou e acreditou. Não, é o meu filho fala assim, meu filho... Ele deu tantos detalhes que são coisas do meu filho mesmo, então acreditaram que era o filho falando com o Chico Xavier. Cara, é bem... Às vezes, não que vá, tipo, juridicamente realmente mudar alguma coisa, mas só pra você ter uma pista do que aconteceu, né, cara? Porque às vezes com alguma informação adicional você passaria a olhar com outros olhos e tentar enxergar alguma coisa que... Acontece muito na investigação isso. Você tem aquele feeling que foi aquilo, mas você precisa de uma prova para dar um fechamento naquilo, né? Prova Sim. técnica. Cara, muito esquisito, mano. E se a mulher planejou um suicídio pra ficar no formato de cruz, Certinho, né? Muita coinicidência bizarra no Sinistrão, mesmo cara. caso.